Que a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Muito bom retornar aqui, já faziam alguns anos, eu acho que eu estive aqui, e muito bom retornar e ver o progresso, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, o progresso não só do espaço, né, que vai crescendo, mas principalmente das pessoas que estão sendo alcançadas. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, e a gente nunca combina necessariamente antes o que a gente vai falar, mas o Espírito Santo sempre combina, né? Então, quando eu cheguei e vi que vocês estavam tratando nesses últimos meses ou semanas sobre a forma como o Espírito Santo pode encher a nossa vida, eu quero compartilhar exatamente algo sobre isso, né? E acho que o Espírito Santo está querendo realmente falar com vocês sobre isso. Antes, eu queria só indicar para vocês alguns livros, porque eu sei que eu não preciso estimular ninguém aqui a comprar chocolate, bolsa, sapato, computador, celular, etc. Mas livro é sempre um produto que a gente estimula, desafia, porque nós precisamos pensar, precisamos refletir, etc. Então, antes de compartilhar sobre o tema, eu queria... Espera aí que eu esqueci de apertar o botão aqui. Agora foi. Queria indicar para vocês algumas coisas que têm a ver com o seu crescimento. Dois materiais na área de discipulado. Um é esse pequeno livro chamado A Formação de um Discípulo. Ele é Bíblia pura e ele vai te ajudar a entender cada vez mais como ser um discípulo de Jesus e como crescer no Espírito. E um outro é um material que eu fiz há um tempo atrás, chamado Discipulado que Transforma. Ele é a história real de pessoas que eu conheci, convivi, que a gente viveu juntas um processo de discipulado numa igreja que eu participei alguns anos atrás e que continuam servindo ao Senhor, fazendo novos discípulos, e ele mostra, então, como Deus vai transformando a nossa vida através do Espírito. Se você quiser usar esse material para influenciar outros, para repartir com outros, eles têm também um tipo de um guia do capacitador que você pode usar para isso. Um outro, para quem está envolvido na área de liderança, é Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, que mostra um pouquinho sobre como a gente pode ser um líder com a bacia toalha na mão. Aquele líder que serve, seja liderando uma organização na igreja, na sociedade, na escola, no hospital, ou influenciando pessoas ao seu redor. Os pequenos líderes são aqueles que carinhosamente eu chamo por esse nome, porque são pessoas que não estão na capa de uma revista gospel, num programa de televisão, mas influenciando 5 crianças ali, adolescentes, jovens, famílias, e no seu dia a dia, gerando esse impacto e essa transformação. E, por fim, esse pequeno livro que, quando eu li, a minha esposa estava entrando no meu escritório, eu falei para ela, você pode fazer um apelo que eu preciso levantar a mão. O desafio de alcançar a geração 414. Vocês devem ter ouvido falar bastante já sobre janela 1040, que é aquela janela geográfica do mundo. Mas o mesmo autor criou esse conceito mais recentemente, chamado Janela 414, ou Geração 414, que é todo mundo que está entre 4 e 14 anos. Esse livro é, assim, dinamite pura, especialmente para pais, pessoas que atuam abençoando, cuidando, pastoreando a vida de crianças e adolescentes, porque ele mostra que 70% das conversões acontecem antes dos 14 anos, 60% do chamado missionário acontece antes dos 14 anos, 50% dos líderes foram, de alguma forma, despertados antes dos 14 anos. Ele mostra o que acontece na vida de uma criança ou um adolescente entre 4 e 14 anos. E, às vezes, alguém me pergunta, o que a gente pode fazer pelos jovens da igreja? Dá vontade de pegar uma Bíblia Thompson, daquela bem grande, bater na cabeça e dizer, não dá para fazer mais nada, porque a gente perdeu a melhor era de influenciar. Então, se você quer influenciar seus filhos, netos ou as crianças que tem ao seu redor, leia esse livreto que você vai ter uma nova perspectiva daquilo que Deus pode usar você para fazer. Tá bom? Então, ficam algumas dicas, tem lá na livraria depois, no final, você pode levar. Bom, quando a gente pensa numa nova etapa na nossa vida, a gente pensa assim, em deixar algumas coisas para trás, em fazer algumas mudanças, etc. E essa foto que vocês estão vendo pode representar um pouco disso. Mas, na verdade, as novas fases, às vezes, trazem essa figura, que é mais complexa um pouquinho, porque quando a gente se depara com essas várias opções na nossa vida, a gente fica absolutamente confuso e diz, bom, qual o caminho que eu vou? Para onde é que leva cada um desses trilhos aqui? E, na verdade, o que eu queria desafiar você hoje a refletir um pouquinho é
de que forma você pode estar sempre começando uma nova etapa na sua vida, olhando para Jesus, olhando para aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida e identificar melhor quais são esses caminhos que você pode descobrir. E para isso eu quero usar uma história que você conhece bem, a gente vai relembrá-la agora, se você tiver aí sua Bíblia, tablet, celular, ou onde você guarda a sua Bíblia hoje, que tem N formas de guardar, né? Alguns já estão pondo até um chip aqui assim perto do ouvido e tal, para ter a Bíblia lá, então você pode usar qualquer versão agora, e a gente vai relembrar um pouquinho uma história que você já conhece, mas que sempre tem alguns princípios novos para a gente entender. É a história daquela mulher samaritana, que se encontra com Jesus na beira de um poço e que tem algumas facetas muito interessantes para a gente observar. Então, no capítulo 4 de João, a história diz que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, e de fato não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali tinha um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, você pode me dar um pouco de água? Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus disse: vai chamar o seu marido e volte aqui. Então ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E Jesus lhe disse: você está certa ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste lugar, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Essa história é bem interessante, porque ela tem umas viradas, assim, umas facetas. Ela parece aquele filme assim, que você está assistindo e, de repente, aparece uma cena que não tem nada a ver. E eu queria abordar essas considerações que eu tenho para fazer com você hoje através de 2 palavras. 2 palavras que você conhece bem: risco e oportunidade. Tudo na nossa vida envolve essas 2 coisas. Quando você vai comprar uma casa, você diz: será que eu estou fazendo um bom negócio ou será que é uma tremenda furada que eu estou entrando? Quando você vai namorar com alguém ou pensa em casar com alguém,
às vezes bate essa dúvida: será que a pessoa se revelou totalmente ou será que eu estou entrando numa furada? Então, só para a gente ter uma ideia aqui do que significa risco e oportunidade, eu selecionei umas 3 ou 4 fotos e eu vou mostrar cada uma delas e eu queria que você falasse para a pessoa do lado aí se você acha que ela é risco ou oportunidade. Tá? Vamos lá. A primeira é essa aqui. Fala aí para a pessoa do lado. Para você é risco ou oportunidade? Bom, essa é a mais fácil. Vamos complicar um pouco mais. Isso aqui é risco ou oportunidade para você? Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem acha que é risco isso aqui? Ok. E quem acha que é oportunidade? Tem pouca gente corajosa aqui. Agora vamos para uma outra, mais complexa ainda. Você faria uma selfie assim? Isso aqui é risco ou oportunidade? Se o leão reagir, você vai ter 2 oportunidades, né? Ele assim, uma selfie ele comendo você também, né? É uma foto bem interessante. Bom, agora vamos para uma mais séria um pouco, que faz parte do dia a dia, das notícias que você vê na televisão, etc. Que são todos aqueles refugiados saindo lá do norte da África. Isso aqui é risco ou é oportunidade? Depende da perspectiva, né? Um tanto de gente já morreu, um tanto de gente conseguiu chegar. Bom, isso aqui é só para aguçar um pouquinho a memória e você entender algumas coisas que eu gostaria de compartilhar sobre esse texto. A gente saiu de situações hipotéticas para situações reais e, na verdade, quando a gente olha para esse texto, a gente pode enxergar alguns riscos ou algumas oportunidades, como vocês viram nessa foto. O primeiro risco é esse aqui, é você olhar a vida como ela sempre foi. Quando Jesus encontra com essa mulher, e você lembra, a primeira coisa que o texto fala é que ela questiona ele do porquê um homem judeu conversava com uma mulher samaritana. Isso seria assim uma coisa absurda, né? Ou era uma coisa absurda naquela época, como hoje a gente tem as nossas rixas regionais, né? No Brasil tem várias, né? Paulistas e cariocas, no Sul tem catarinenses com o pessoal de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, gaúchos, e no Brasil inteiro, né? A gente tem aqui no Nordeste, eu sei que tem, no Centro-Oeste tem, existem entre países, né? Brasileiros e argentinos, etc. Então seria assim, um desses absurdos, um homem judeu conversar com uma mulher samaritana. Mas não era qualquer homem, era Jesus. E aquela mulher tinha a oportunidade de enxergar ali uma nova perspectiva de vida, ou ela tinha a oportunidade de enxergar simplesmente um risco. O senhor não devia nem estar aqui. Por favor, senhor, vá embora, que se alguém vir eu com o senhor aqui, vai ser um desastre. Eu vou ser considerada, sei lá, a pior das mulheres, o senhor está em risco, etc. E é interessante que, entre parênteses aqui, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida na cidade. Senão, Pedro teria sido o primeiro a dar aquela cotovelada em Jesus e dizer: o senhor não pode conversar com o senhor. Não, cerca o mestre. Porque, na verdade, todos eles estavam impregnados com a mentalidade que os separava. E não com a possibilidade de criar novos laços, novas conexões. E, especialmente, eu estou falando de uma conexão divina entre essa mulher e Jesus. Então percebam que logo no verso 6 aqui, quando a mulher responde: o senhor é judeu e eu sou samaritana, ela está simplesmente repetindo toda a história passada sem enxergar uma possibilidade futura. Ela está olhando a vida como a vida sempre foi. Quando você olha, por exemplo, para a história da África do Sul, você vê que durante muitos e muitos anos, brancos e negros tinham aquela situação do apartheid, da separação,
até que um homem começou a tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente. Ele foi preso, ele ficou 27 anos preso, né, Nelson Mandela, lutando por uma causa para que toda a história de centenas de anos fosse mudada e não simplesmente repassada para os seus filhos. E aqui é mais ou menos a mesma situação, e na nossa vida é a mesma situação. Você pode olhar a vida como ela sempre foi, ou você pode deixar o Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida uma nova perspectiva, uma nova forma, e enxergar que a pessoa que está do seu lado fazendo a abordagem não é uma pessoa qualquer, é Jesus. Essa mulher estava perdendo a grande perspectiva de entender que era Jesus que estava falando com ela, não era qualquer pessoa. De outro lado, existe um segundo risco nessa história, que é simplesmente ver as dificuldades maiores do que as possibilidades. Quando Jesus pede água para essa mulher, ele estava pedindo água porque ele estava com sede, obviamente, o texto diz que era mais ou menos meio-dia, ele estava cansado da viagem, então não tinha nada místico aqui, ele estava com sede. Mas, ao invés dela responder simplesmente a pergunta, você pode me dar um pouco d'água? Ela primeiro levanta a questão de que eles não podiam nem estar conversando. E segundo, ela começa a dizer, o senhor não tem balde, como é que o senhor vai tirar água do poço? O poço é fundo. Percebe que quando a gente vê a vida do jeito que ela sempre foi, sem permitir que o Espírito Santo lapide em nós uma nova perspectiva de vida, de mentalidade, de coração, etc., a gente simplesmente aperta o botão e responde a mesma coisa para qualquer pergunta. As coisas que a gente sempre respondeu. Tem uma história muito interessante, eu estudei teologia, mas estudei administração também. Tem uma história muito interessante de administração, que é a história do casal jovem que a esposa fazia uma carne assada muito gostosa. E ela cortava as duas pontas da carne. E o marido comia, falava, querida, essa carne é especial, eu não sei qual é o segredo e tal. Você podia revelar para mim, agora que a gente está casado? Ela disse, isso aprendi com a minha mãe. Então ele disse, dá para você pedir para sua mãe fazer a carne um dia, a gente vai lá, come, aí eu pergunto para ela, claro, daí ela pediu, a mãe fez, eles foram lá um domingo, almoçaram, depois que acabou o almoço, ele disse, sogra, a carne que a senhora faz é um negócio incrível, e eu vi que a senhora corta as duas pontas igual a sua filha faz, acho que essa é uma receita de família, só pode me explicar qual é o segredo? Ela disse, meu filho, minha mãe fazia assim, né? E ela cortava as duas pontas, aprendia assim com ela e tal. E aí ele disse, bom, como a vovó está viva ainda, pede para ela fazer a carne, a gente vai lá, come um dia, pergunta para ela, e repetiram a história. Depois do almoço, a vovó tinha feito a carne, etc. E ele perguntou então para ela, vovó, qual o segredo dessa carne? Ela disse, meu filho, é o seguinte, quando a gente casou, a gente tinha um forninho desse tamanho, então a carne era grande, não cabia, eu tinha que cortar as duas pontas para pôr lá dentro. E isso foi simplesmente se repassando de geração em geração, e hoje que a gente tem um forno desse tamanho, elas continuavam cortando a ponta da carne sem saber por quê. É mais ou menos o que acontece com a mulher samaritana, é mais ou menos o que acontece na nossa vida. A gente simplesmente vai repetindo e repetindo e repetindo, e às vezes a gente vai repetindo basicamente dificuldades e não possibilidades ou oportunidades no nosso relacionamento com Deus. Você ouve que alguém teve uma experiência com Deus, o Espírito Santo fez uma determinada coisa na vida de alguém, transformou alguma área, você diz, não, na minha vida não acontece. O Espírito Santo nunca falou comigo, eu não consigo conversar com Deus, eu não entendo direito esse negócio, e você simplesmente vai repetindo aquela história que você já tinha, que foi recebida, talvez sem que você saiba até o significado dela. Um outro risco que existe é que os nossos planos podem ser simplesmente limitados a nossa perspectiva ou não se renovam. Quando a gente olha no texto que a mulher responde, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso é uma limitação. A mentalidade dela não tinha se renovado. E o que significa ser cheio do Espírito? Significa ser... Um dos significados é ser constantemente renovado. Sabe quando você deixa um copo de água, um copo que você tomou café lá na pia e sobrou um pouquinho de café e vai enchendo com a água que vai pingando e a água fica meio marrom.
Mas se a torneira lá da sua casa está pingando, ou se ficou um pouquinho aberta e continua caindo água dentro daquele copo, talvez depois de algumas horas, aquele restinho de café que tinha sobrado lá dentro já não se sobrepõe à água que foi pingando, e pingando, e pingando, e pingando, e agora você chega na pia e a água está cristalina. A renovação no Espírito, uma das formas de entender a renovação no Espírito da nossa vida é exatamente essa. É permitir que aquela velha mentalidade, aqueles velhos hábitos, aquelas velhas coisas que talvez incomodem, poluam a nossa mente, o nosso coração, vão gradualmente sendo retiradas pelo Espírito, porque, como Jesus diz mais à frente aqui, Ele é a água viva que se renova dentro de nós e vai limpando, purificando, tirando a sujeira e tornando a nossa vida cristalina. Mas, às vezes, a gente não enxerga isso como uma oportunidade. E a gente transforma os nossos planos, a nossa mentalidade, o nosso coração, numa coisa extremamente limitada, de tal forma que nós podemos controlar isso, e a gente não permite que o Espírito faça essa renovação. Além disso, existe um outro risco ainda nessa conversa da mulher samaritana com Jesus, é querer o que Jesus tem, mas na perspectiva limitada dela. Por quê? Se você olhar um pouquinho mais à frente, no verso 15... quando Jesus fala, olha, você precisa vir aqui tirar água todo dia, tal, mas eu posso te dar uma água, que é água viva. Aí o que ela faz? Ela dá assim uma virada na conversa e ela responde no verso 15, por favor, me dê dessa água. Até aí está tudo bem. Você diz, uau, a mulher está mudando de mentalidade. Não, veja o que ela diz em seguida. Assim eu nunca mais terei sede, não precisarei vir aqui buscar água. Não era assim, descobri Jesus, agora minha vida mudou. Não, ela pensou na facilidade para a vida dela. Puxa, eu tenho que vir aqui todo dia, trazer o balde, depois levar o balde na cabeça, e a dificuldade, não tem ninguém para me ajudar a tirar o balde pesado lá de dentro. Ela já olhou assim e falou, nossa, agora não preciso mais tirar água, não preciso carregar o balde, não preciso puxar o peso. E percebe que às vezes a gente quer enquadrar Jesus na nossa vida dessa forma. A gente quer o que Jesus tem, mas com as nossas condições. Senhor, se o Senhor curar minha vida, curar minha filha, curar alguém que eu estou orando, eu vou dedicar toda a minha vida para o Senhor. É um tipo de troca. Senhor, se o Senhor me abençoar naquele emprego, naquele curso ou concurso que eu vou fazer, eu vou passar a dar oferta todo mês na igreja. Não é novo. A mulher samaritana estava pensando exatamente assim. Querer o que Jesus pode dar, mas simplesmente encaixando isso dentro da minha perspectiva. E tudo isso, na verdade, são riscos. E tem vários outros que eu poderia levantar, e eu sugiro depois você estudar um pouco mais o texto, porque esse texto pode ser visto como qualquer uma daquelas fotos que eu mostrei no início. Um risco ou uma oportunidade. Depende da sua perspectiva espiritual e de como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Agora, vamos pegar as mesmas circunstâncias e olhar de outra forma. Vamos olhar algumas oportunidades. Então, a primeira oportunidade que tem aqui é você saber responder direito essa pergunta. Você sabe com quem você está falando? Bom, talvez se você tem uma carteirinha aí de algum poder, né, judiciário ou qualquer outro, né, o guarda te parou, você pode ser que tenha usado essa pergunta, né? Você sabe com quem você está falando? Não. Ou se você é filho de alguém importante e tal. Mas eu diria assim, se tinha alguém, a única pessoa que podia chegar na Terra e fazer essa pergunta era Jesus. Sabe com quem você está falando? Com o Filho do Homem. Dá no sentido duplo aí, né? E ele não usa essa prerrogativa, esse argumento. Mas, de certa forma, essa pergunta está embutida aqui. Porque ele tenta dizer para a mulher, cada vez que ela diz, o senhor não devia estar falando comigo, o senhor não tem balde, o senhor não vai conseguir tirar a água, que água é essa que o senhor pode dar que não vai permitir mais com que eu tenha sede? Jesus o tempo todo está tentando dizer, mulher, eu tenho uma água melhor do que essa. Eu sou alguém diferente de quem você está pensando. Eu posso sim conversar com você e quebrar todas essas tradições antigas de que um judeu não pode conversar com um samaritano.
Ei, você não está conseguindo enxergar? Sai da sua caixinha, sai do seu quadradinho e tenta ver com quem você está falando. E às vezes a gente torna o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo algo tão sistemático, tão travado, tão dentro da caixinha, que a gente não sabe ou não tem dimensão de com quem a gente está falando. Deus está falando coisas claras com a gente, o Espírito Santo quer fazer essa renovação constante na nossa vida e a gente está travadinho ali naquela vidinha, né, desculpe a palavra, naquela vidinha que a gente mesmo cria e que pode se restringir a participar do culto, participar de uma classe, ou cantar na banda, ou fazer qualquer outra coisa, ou dou minha oferta, ou eu sou lá da IBAN e tal. E você está perdendo a profunda natureza de Cristo que está na sua frente, querendo conversar com você e quebrar todos esses paradigmas, essas caixinhas, para gerar um processo de transformação incrível na sua vida. Então, olhe com quem você está conversando. Talvez essa seria a primeira oportunidade que aquela mulher perdeu, quando logo de cara, quando ela argumenta, Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritano, e a gente não devia estar conversando, ela podia virar a chave e dizer, uau, Jesus aqui comigo. A segunda oportunidade que ela viu como risco, mas que na verdade é uma oportunidade, é iniciar um relacionamento com alguém que ela nunca tinha tido. Um relacionamento com Jesus. A oportunidade que Deus nos dá é de aprofundarmos cada vez mais um relacionamento com Ele, um tipo de relacionamento que você nunca teve. O que acabamos de cantar, Leva-me Além, é exatamente isso. Já tenho 50 anos de vida cristã, leva-me além. Já tenho tantos anos de idade, leva-me além. Eu me lembro de um homem lá na nossa igreja, em Vitória, onde nós moramos, Vitória do Espírito Santo, que um dia, ele já tinha talvez uns 80 anos de idade, uns 50 anos de igreja, e um dia ele chegou para mim e disse, pastor, não tem mais nada que eu possa aprender, mais nada que eu possa ver, já vi de tudo. Aí eu parei, assim, ele ficou, sabe o que ele fala, fica esperando, assim, você dá aquela aprovação, irmão, que coisa, né? Coisa incrível, queria ser como o senhor, tal, né? Mas eu não sou esse cara, então eu pensei um pouquinho e falei, irmão, tenho uma excelente notícia para o irmão. Ah, é, pastor? É, faltam poucos dias para o senhor te chamar para o céu. Aí ele disse, não, pastor, que isso? Ainda bateu assim na... Eu disse, irmão, olha, se eu fosse Deus, você disse que não tem mais nada que eu possa te ensinar, não tem mais nada que eu possa fazer com você. Então o que eu vou fazer? Trazer você para casa. Para que eu vou te deixar na terra ocupando espaço, sem influenciar ninguém, sem fazer diferença na vida de ninguém? E sem usufruir desse relacionamento comigo? Não existe limite para isso. E essa mulher não entendeu isso. Ela estava com o próprio Jesus na frente dela e ela estava colocando um limite de que as regras tinham imposto para ela. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, da mesma forma. Nós podemos colocar um limite no nosso relacionamento com Deus e não usufruirmos de um relacionamento que a gente nunca teve. Então, esquece que judeu não pode conversar com samaritano, esquece que o poço é fundo, esquece que não tem balde, esquece que não tem copo, e olha para Jesus e diz, uau! Jesus quer estabelecer um relacionamento comigo, um relacionamento de amor, o Espírito Santo quer transformar algumas áreas da minha vida, vai doer um pouquinho, porque eu estou brigando aqui com o meu pecado, com os meus interesses, mas eu vou ser melhor depois. É uma tremenda oportunidade, ao invés de simplesmente você dizer, não dá, não vai dar, vai chover, vai dar tudo errado, eu não consigo, ou coisas desse tipo. A outra oportunidade que essa mulher perdeu é que ela podia olhar para o que Jesus tem, que só Jesus poderia dar para ela. Quando ele finalmente insiste, olha, eu posso te dar uma água que não sai desse poço, mas que vai te satisfazer a vida inteira, ela responde, né, olha, por favor, me dê dessa água, mas logo em seguida ela diz, que bom, eu nunca mais vou ter sede, eu não vou precisar vir buscar água. Ela continuava imaginando que ela teria aquilo que ela tinha todo dia, a água que ela tirava do poço.
Ela não imaginou que essa água que Jesus poderia dar para ela seria algo que ela nunca tinha experimentado, que seria completamente novo e que só Jesus poderia dar. Então, o que é que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida que você não conseguiria fazer, que o pastor da igreja ou os pastores da igreja não poderiam fazer por você, que o professor da sua classe ou o líder de um grupo não poderia fazer por você, mas só o Espírito Santo poderia fazer por você, e que você talvez não esteja enxergando, mesmo Jesus estando na sua frente dizendo isso para você? O que é que será que precisa cair de escama dos seus olhos para o Espírito Santo trabalhar e lapidar sua vida e seu coração de uma forma que você não está conseguindo enxergar? Percebe que essa atitude implica em jogar a toalha e dizer: não estou conseguindo enxergar. Senhor, me ajuda. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, me faz ver com quem que eu estou conversando. Senhor, me permite ter aquilo que só o Senhor pode fazer na minha vida e que eu não vou conseguir nunca. Eu posso ler a Bíblia 200 vezes, eu posso vir na igreja toda semana, eu posso participar de tudo, dar oferta, fazer qualquer coisa, mas nada vai acontecer se o Senhor não fizer isso em mim. Se eu não enxergar que o Senhor é essa água viva, em lugar de tentar continuar tirando água do poço aqui com o meu próprio esforço. Isso, na verdade, representa, nessa conversa de Jesus com essa mulher, o esforço humano versus aquilo que só Deus pode fazer. O esforço humano não vai gerar uma renovação espiritual em você. O esforço humano não vai gerar um avivamento do Espírito em você. Só o poder de Deus. E se você não enxergar isso, você vai continuar no esforço humano mais ou menos como essa mulher. Então, com esse jogo entre riscos e oportunidades, eu queria te desafiar algumas decisões. Vou dar algumas dicas, você pode esticar a lista depois do jeito que você quiser. A primeira decisão é deixar de ser pobre. Deixar de ser pobre em oração, deixar de ser pobre em relacionamento com Deus, deixar de ser pobre numa visão de vida que só Deus pode dar. Porque, na verdade, quando eu olho para esse texto e essa conversa de Jesus com essa mulher, eu vejo pobreza espiritual na vida dela. Alguém que estava tão arraigada às tradições, que sabia tudo sobre o seu povo, sobre com quem ela podia falar, com quem não podia. Ela sabia a história do poço, foi Jacó que deu para José. A gente bebe dessa água há milhares de anos, etc. Mas ela era pobre espiritualmente. E ela tinha a riqueza espiritual na sua frente e ela não conseguiu enxergar isso. Você pode ser membro dessa igreja ou ser cristão há 20 ou 50 anos e ser pobre espiritualmente. A riqueza espiritual não depende de quanto tempo você é membro da igreja, quanto tempo você é batizado ou quantos anos de vida você tem, mas do relacionamento com Deus. Então, tome uma decisão. Deixe de ser pobre espiritualmente. Uma segunda decisão que você pode tomar é: eu quero doar menos. Doar menos tempo e dinheiro. Para quê? Para os meus interesses, para causas fúteis, para preocupações que não levam a nada. Porque o que a gente vê no coração dessa mulher é exatamente isso. Ela estava doando tempo, dinheiro, energia para as tradições que ela vivia, para relacionamentos quebrados, porque judeus e samaritanos não podiam ter relacionamento, para vir ali todo dia tirar água do poço, que era a rotina dela, mas que na verdade era um peso ao mesmo tempo para ela. Então ela dedicava tempo e energia e tudo que ela tinha para coisas que não geravam nenhum tipo de renovação e nenhum tipo de nova mentalidade na vida dela, mas simplesmente alimentavam a história que ela sempre teve. E tem muita gente que passa a vida assim. Quando eu falo para líderes, eu gosto de usar a figura 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Vamos complicar a conta agora. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Continua sendo 1. E se eu complicar bastante, assim? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 30 vezes. Vai dar quanto? 1. Pois é, tem muita gente que vive 1 ano o que aprendeu e repete isso 30 vezes. A história dessa mulher era mais ou menos essa. 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Mas
na verdade, o mover do Espírito em nós leva à soma e não à multiplicação simplesmente do 1 vezes 1. Ele acrescenta a cada dia em nós uma perspectiva de vida, onde a gente vai investir nosso tempo, dinheiro, energias, coração, mente, vida, naquilo que realmente o Espírito está direcionando a nossa vida. Tome uma terceira decisão. Deixe de ser estéril. Tenha filhos espirituais. Tenha discípulos. Faça discípulos. Ajude a criar uma igreja que seja irresistível para causar impacto nesse lugar e nesse tempo e nessa geração. Influencie seus filhos e netos, influencie os jovens e adolescentes que estão ao seu redor, influencie pessoas mais jovens, influencie pessoas mais velhas que ainda não conheceram a Jesus, influencie pessoas com a vida espiritual que você está cultivando diante de Deus. Deixe de ser estéril. Essa provavelmente era uma mulher estéril. Porque, na verdade, a última coisa que a gente vê no texto é que essa esterilidade fazia essa mulher estar em busca de algo que ela nunca tinha encontrado. É interessante que a última guinada aqui do texto, quando Jesus fala, mulher, legal, eu posso te esclarecer essas coisas, te dar a água da vida, etc., mas vai chamar seu marido. E aí é como que se o texto desse assim um cavalo de pau, né? E a gente está falando de água, de vida no Espírito, e de repente começa a falar de marido. E aí ela baixa a cabeça e diz, Senhor, eu não tenho marido. E ele diz, é verdade, você já teve 5 e esse que você está agora também não é seu marido. Você pode imaginar a aridez e a esterilidade da vida espiritual dessa mulher, passando a vida já com 6 maridos. Ela buscava por alguma coisa que ela nunca tinha encontrado e ela estava na frente daquilo que ela procurava, mas ela não conseguiu enxergar por causa da sua história de vida, porque ela sempre via mais risco do que oportunidade no relacionamento com Deus. E aí, então, é que Jesus diz, olha, a adoração não é simplesmente como vocês entendem, o relacionamento com Deus não é simplesmente uma coisa na caixinha, como você está imaginando, é bem diferente disso. Então, uma quarta decisão que eu queria desafiar você a tomar é: saia do deserto espiritual. Beba da água viva que só Jesus pode dar, que é o Espírito Santo na sua vida. E veja e experimente isso como uma forma de renovar a sua vida, a vida da igreja, a vida das pessoas com as quais você se relaciona, o impacto que você pode ter na vida delas. Quando a sua vida se renova pelo Espírito, tudo ao seu redor se renova. É mais ou menos como um deserto que começa a receber água e floresce. E aí, é preciso fazer uma comparação para você entender isso. É a última comparação que eu quero fazer. Eu lembro que eu morei numa casa que tinha uma cisterna. Porque faltava água na região, então tinha uma cisterna talvez de metade do tamanho desse palco aqui, lá com uns 2 metros de profundidade. A gente tinha que guardar água para algumas épocas do ano que não tinham água. Mas aquela água ficava salobra, aquela água ficava ruim, então precisava passar por um processo depois para ser utilizado, porque ela ficava guardada muito tempo. A comparação que a gente pode fazer, e que existia também nessa época de Jesus, e por isso Jesus usa a figura do poço, é que a água do poço sempre é cristalina, porque ela flui de uma fonte e se renova. A água da cisterna fica guardada e praticamente estraga. Muitos de nós, às vezes, temos um relacionamento com Deus mais ou menos como uma cisterna. A gente quer guardar a água ali e falar assim, não preciso mais agora de nada, Deus já me deu tudo que eu precisava e ponto. Mas, na verdade, o que Jesus mostra do lado do poço para essa mulher é você tira água todo dia aqui, de uma água que se renova e você não entendeu o que é a renovação de Deus na sua vida. Você vive uma vida com Deus mais ou menos como uma cisterna e não como um poço. E quando a gente faz isso, a gente corre um risco. Levar sonhos não cumpridos para o túmulo. Então, só é possível tomar a decisão de não levar votos não cumpridos para o túmulo quando eu quero vivê-los no Espírito, quando eu quero que o Espírito renove em mim todos os dias aquela vida com Deus de tal forma que isso vai causar uma transformação constante em mim e que eu vou olhar o meu relacionamento com Deus muito mais como oportunidade, cada dia, cada hora, do que como um risco.
Eu espero que você não leve votos não cumpridos para o túmulo. Eu espero que você tenha uma vida com Deus de tal forma que isso cause um impacto tão grande na sua vida, na sua família e ao seu redor. E eu espero que você entenda o que Jesus tentou dizer para essa mulher. Eu posso te dar o que você não tem, eu posso ser essa água viva dentro de você que vai fluir e influenciar o lugar que você está, e eu posso te dar uma vida, nova etapa de vida, cada momento, de um jeito que você nunca pode construir, só eu posso fazer isso em você. Então essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Vamos orar por isso? Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos põe na parede de quando em quando para tomarmos essas decisões, se queremos ver as coisas como risco ou como oportunidade. Mas no relacionamento com o Senhor não existe risco, só oportunidade. Risco existe na nossa vida quando olhamos as coisas como sempre foram. Risco existe quando temos medo de nos atirarmos nos Teus braços. Risco existe quando queremos simplesmente manter aquilo que sempre aprendemos sem olhar para o Senhor, vendo as novas possibilidades que o Senhor traz na nossa vida. Então ajuda-nos, ó Pai, a deixarmos de ser estéreis espiritualmente. Ajuda-nos a investir no que o Senhor quer investir em nós. Ajuda-nos a ver as perspectivas do Senhor e vivermos um mover constante do Teu Espírito em nós. E que os rios de água viva do Senhor fluindo em nós influenciem as pessoas ao nosso redor e causem um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração. Isso é o que eu desejo para a minha vida, isso é o que eu oro aqui pelos meus irmãos e irmãs. E eu gostaria de ouvir falar das histórias que o Senhor vai construir através da vida de cada um deles. Então, fala-nos, usa-nos e ajuda-nos a ter esse relacionamento profundo com o Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus.